Sejam todos bem-vindos à continuação de mais um audiobook Viva na Quarta Dimensão, do pastor David Yong Shu. Nós estamos aí no capítulo 6, Palavra. E antes da gente dar prosseguimento à narração do livro, eu quero pedir para você que ainda não é o nosso inscrito, ou melhor, convidar você a ser um de nossos inscritos para contribuir com o crescimento do nosso canal e fazendo assim, a própria plataforma do YouTube já vai identificar que o nosso trabalho é uma prestação de serviço útil, importante, de alta relevância, porque é assim que a gente se comunica com o YouTube. Qualquer curtida, comentário, compartilhamento, inscrição no vídeo que você faz, você está sinalizando para o YouTube que o nosso trabalho é importante, que o nosso trabalho vale a pena, e com certeza Deus vai te recompensar, porque o nosso trabalho ele é todo voltado para uma vida cristã alicerçada, a pregação do Evangelho. Nosso trabalho também ele serve de esboço para você elaborar aí um estudo, uma palestra, quem sabe você vai poder pregar aí numa conferência e também usar aí os nossos temas dos nossos livros, nossas pregações, nossos devocionais, até mesmo para fazer um gabinete, um aconselhamento com alguém, você que é líder, você que é membro de igreja, que está sempre disposto a trabalhar na obra do Senhor, pode ter certeza que esse conteúdo vai contribuir muito para o seu crescimento em todos os aspectos, viu? Em nome de Jesus. Quero também pedir para você não só se inscrever, mas aí compartilha o nosso vídeo enquanto estiver ouvindo. Já faça isso para que você não corra o risco de se esquecer de fazer esse procedimento aí, viu? Nosso canal também precisa de parceiros. Você puder aí nos ajudar com uma oferta de amor, nós estamos precisando de um aparelho de telefone novo, precisamos de vários equipamentos para a gente poder ter recurso para melhor poder atender você, viu? Então vamos aí para a continuação do nosso audiobook. Capítulo 6, Palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18, 21. A palavra foi um elemento muito importante na criação do universo. O plano da criação necessitava de que Deus proclamasse a palavra para entrar em ação e manifestar-se na realidade física. A palavra de Deus tem um poder criativo. O homem, criado segundo a imagem e semelhança de Deus, também possui parte desse poder criativo, o qual não é perfeito, mas parcial. As palavras negativas produzem elementos negativos. Em contrapartida, as palavras positivas, produtivas e criativas, baseadas no poder de Deus, produzem circunstâncias positivas e criativas. É fundamental conhecer a importância da palavra para fazer o uso correto dela. As palavras machucam o coração, mas também saram as feridas. Devemos primeiro reconhecer quanto a palavra é importante. Uma palavra é um elemento importante capaz de vivificar ou destruir o homem. A Bíblia enfatiza a importância da língua. Em Provérbios 18, 21, lemos: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tiago 3,6 diz: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O versículo 8 do mesmo capítulo diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. A espada mata uma só pessoa por vez, mas a língua é como uma bomba atômica e pode chegar a destruir a vida de muitas pessoas. O princípio do bumerangue. A palavra é como o bumerangue. As palavras que alguém profere não somente influenciam os que estão à sua volta, mas também acabam influenciando a própria pessoa. Em certa ocasião, Leonardo da Vinci trabalhava em uma importante obra, quando uns garotos entraram em seu ateliê correndo, e um deles derramou a aquarela em que ele trabalhava diante do sucedido. Da Vinci irritou-se e ordenou-lhes que saísse de seu ateliê imediatamente. Os meninos, chorando, saíram do lugar e Da Vinci voltou a pegar o pincel.
Mas, estranhamente, apesar de seu esforço, não podia continuar sua obra. Logo após, se deu conta de qual era o problema e foi em busca dos garotos que haviam saído de seu ateliê chorando. Ele lhes pediu perdão. Os meninos voltaram a sorrir e Davi se voltou a trabalhar em sua obra. Do mesmo modo, a palavra afeta tanto os outros como a própria pessoa. A Bíblia ensina: a conversa do insensato traz a vara para as suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Provérbios 14, 3. Do fruto de sua boca o homem se beneficia e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 12, 14. Aqui tem um subponto agora. É um subponto ou talvez para você melhor entender um subtítulo. A palavra deve submeter-se à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. A palavra deve estar sob controle, visto que ela tem poder em si mesma. E o melhor mestre é o Espírito Santo, para discernir quando e o que devemos dizer. Basta nos mantermos sensíveis ao Espírito Santo, o que reduzirá os erros da língua. Deus se agrada quando confessamos palavras que vivificam, fortalecem e enriquecem os outros. O sábio sabe que a palavra atrai bênção. Vamos voltar aqui. O sábio sabe que a palavra atrai bênção ou maldição e que Deus pedirá contas de toda palavra ociosa. Portanto, tenha cuidado com o que diz. Na verdade, todos cometemos muitos erros ao falar. A Bíblia ensina que nenhum homem pode domar a língua. Veja Tiago 3,8. O silêncio é sabedoria e o abster-se de falar muito é paz. A autoridade da palavra se obtém por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus e da oração. E é aí que nossa linguagem se converte em um elemento da quarta dimensão de Deus. A palavra, sujeita ao Espírito Santo, revela o poder criativo e produtivo na esfera da terceira dimensão. Pronuncie palavras espirituais da quarta dimensão. Sua vida será transformada por meio da linguagem dos céus. Vamos aqui, um outro subtítulo. Proclame palavras de esperança. A gente aqui tem o primeiro subtítulo, né, que está com o número 1 aqui. Proclame palavra de esperança. Vamos lá. Libere o pensamento positivo do sim, eu posso, por meio da confissão da palavra. Faça do ato de memorizar e confessar a palavra uma prática diária. Frequentemente, escutamos frases do tipo: como a vida é difícil, isso e aquilo vão acabar me matando. Estou cansado, não tenho forças para seguir adiante. É verdade que nossa realidade é difícil e as circunstâncias nos impulsionam a dizer essas frases. Mas parece que a maioria das pessoas padece de uma enfermidade chamada não posso. Ou seja, muitos amarram sua vida com palavras negativas. A enfermidade do não posso é um vírus que leva o homem à morte mental. Esse tipo de pessoa jamais conseguirá conquistar alguma coisa. Muitos de nós pensamos: como é que a palavra pode ser tanta influência? Vou voltar, tá? Como é que a palavra pode ter tanta influência? Mas é assim, a morte e a vida estão em poder da língua. Portanto, aquele que padecer da enfermidade do não posso, jamais poderá experimentar um milagre criativo. Deus não usa aqueles que dizem que não podem. Nunca conseguiremos sair do vale da aflição se continuarmos confessando que não podemos. Isso é murmuração contra Deus. Não podemos dizer não posso. Como podemos dizer que não podemos se o Pai, que criou os céus e a terra, Jesus, que levou o pecado, a enfermidade e a maldição na cruz, e o Espírito Santo, o Consolador, estão conosco? Por que você continua confessando que não pode superar o abismo da aflição e da adversidade? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê.
Marcos 9, 23. Devemos confessar que sim, é possível todos os dias. Muitos me perguntam, Pastor Chu, qual é o segredo da dinâmica de seu ministério? Como consegue mover o mundo? Simplesmente lhes explico acerca da confissão criativa da palavra. Confesse, apesar de tudo. Quando fundei minha igreja junto com a pastora Choi, a Coreia era um dos países mais pobres do mundo. O de jejum, o almoço e o jantar eram raros, porque não havia o que comer. O melhor que alguém podia comer era barata. Meu Deus. Vamos voltar aqui. O melhor que alguém podia comer era batata. Perdão, pessoal. Era batata. Imagina comer barata, misericórdia, né? Só o sangue do cordeiro. O melhor que alguém podia comer era batata. Em número, a congregação crescia aceleradamente, mas as finanças da igreja não mostravam sintomas de melhora. Apenas tínhamos dinheiro para alugar uma casa de 2 ambientes, dos quais um era meu quarto e o outro era para toda a família da pastora Choi Ja-sil. A preocupação era sempre a mesma, a comida. Não percebíamos ajuda de ninguém. Não recebíamos ajuda de ninguém. Um dia, a pastora Choi preparou 5 batatas, uma para cada integrante da família, pois não tinha dinheiro suficiente para comprar arroz. E tomávamos água da torneira. Eram dias em que todos guardávamos silêncio e à noite íamos para a cama muito cedo. A pastora Choi costumava não dormir, orava com lágrimas durante toda a noite e se dirigia à igreja pela madrugada para orar em línguas. As batatas eram maravilhosas, mas era insuportável comer batata 3 vezes por dia. Eu sentia meu corpo se debilitava. Eu sentia que meu corpo se debilitava. Foi em um desses dias que, repentinamente, senti como um manancial de fé que brotava dentro de mim. Senti que devia confessar com a boca a fé do Espírito Santo. Parei em frente ao espelho e, fazendo força com os punhos, disse, olhando para mim mesmo, Yong-Shu, você não é pobre. Yong-Shu, você é rico. Sua igreja vai crescer para 1.000 membros no próximo ano. Yong-Shu, você padecia de tuberculose, mas preste atenção agora. Por acaso não está saudável? Yong-Shu, sua fé move montanhas para aquele que crê, tudo é possível. Irmãos, eu vou voltar aqui a esse ponto. Eu vou voltar a ler a mesma coisa como um ato profético. Yong-Shu, você não é pobre. Yong-Shu, você é rico. Sua igreja vai crescer para 1.000 membros no próximo ano. Yong-Shu, você padecia de tuberculose, mas preste atenção agora. Por acaso não está saudável? Yong-Shu, sua fé move montanhas. Para aquele que crê, tudo é possível. Vai tomando posse em nome de Jesus. De repente, senti que alguém me escutava. Abri a porta e era a pastora Choi. Senti vergonha de olhá-la fixamente nos olhos. Não obstante, o poder e a autoridade da confissão da palavra criou algo positivo e criativo que resultou na igreja maior do mundo. Se eu tivesse ficado frustrado, dizendo que era impossível, que eu não era apto, teria me tornado um fracassado. Ainda hoje, confessar tornou-se um hábito. Eu posso, sou homem, bem-aventurado em Cristo. O êxito é meu. Digo antes de ir para a cama. Ao levantar-me, volto a confessar. O poder de Deus me dará a vitória. Deus unge com seu poder a confissão criativa de fé. Estou ajeitando a cadeira aqui, gente. Minha coluna está doendo. É sempre assim, a gente começa a leitura e começa toda hora a passar moto, cachorro latir, mas glória a Deus, né? Vamos continuar a leitura aqui. Mude sua linguagem, apague o vocabulário do não posso, de seu dicionário
e em seu lugar escreva: é possível, voltarei e me levantarei, apesar das circunstâncias. Livre-se dos julgos por meio da confissão da palavra e encha sua vida de palavra criativa e poderosa. Não cesse de confessar, porque Deus o revestirá da autoridade da palavra e fará um grande milagre em sua vida. Transformará as circunstâncias de desesperança em circunstâncias positivas. Sua vida será transformada e sua nação será vivificada. 2. Libere sua fé por meio da confissão da palavra. É impressionante, né, pessoal? Como toda hora é um barulho de moto passando, de carro passando, mas a gente não pode parar. Se a gente ficar dando muita pausa, prolonga muito tempo do vídeo, né? Porque a gente fica dando pausa aqui e ali, e é assim, meio minuto ali, 30 segundos aqui e acolá, isso compromete o tempo total do nosso vídeo, né? Mas eu creio que Deus está fazendo com que o nosso áudio ele fique num volume satisfatório para que você consiga entender bem a narração. 2. Libere sua fé por meio da confissão da palavra. A palavra é um elemento-chave na guerra espiritual. Libere sua fé por meio da confissão da palavra. Nunca deixe de confessar. As circunstâncias serão transformadas. O pastor Stanley Jones, missionário na Índia, é famoso por sua fé positiva. Ele é um reconhecido escritor missionário e evangelista. Jones viveu uma vida saudável até os 89 anos, quando passou a sofrer de paralisia. Durante meses ficou paralítico sem poder mover-se nem falar. Um dia pediu à enfermeira que falasse por ele e dissesse: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e ande por causa da paralisia. Pediu, vamos voltar aqui, em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Por causa da paralisia, pediu à enfermeira que fizesse a confissão de fé em seu lugar. Cada vez que a enfermeira vinha ver o pastor Jones, dizia: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e ande. E o pastor respondia: amém. O povo zombava dessa confissão. Todavia, o pastor Jones sabia quão poderosa é a confissão com a boca. Um dia, acompanhado por algumas enfermeiras, dirigiu-se ao monte Himalaia e, com a ajuda delas, confessou: em nome de Jesus de Nazaré, levanta-se e ande. Em pouco tempo, Jones, já um ancião, foi curado completamente de sua paralisia. Só um instantinho, pessoal. DDD 21 98385. Tem que ser rápido. 21 o quê? 98385. 98? 385 6280. Meu esposo está me chamando aqui para 98385 6280. Glória a Deus, né? Deixa eu passar aqui. 98385. Vamos continuar aqui. Vou ter que voltar na parte anterior porque o meu esposo me interrompeu, aí desconecta o meu raciocínio. Misericórdia, né? Em pouco tempo, Jones, já um ancião, foi curado completamente de sua paralisia. Esse é o poder da confissão da palavra. É necessário liberar a fé por meio da confissão com a boca. A enfermidade pertence à terceira dimensão, ao passo que a confissão pertence à quarta dimensão. É fundamental confessar a palavra de fé e transmitir essa fé a outros, pois é essa confissão que transforma as trevas em luz. A morte em vida, o vazio em algo que existe. Agora você pode avaliar quão importante é conceber sonhos, orar por fé e confessar a palavra. Eu vou voltar aqui porque está fazendo uma pergunta, né? Agora você pode avaliar quão importante é conceber sonhos, orar por fé e confessar a palavra?
A confissão da palavra é o que libera nossa fé, é o poder que causa uma transformação criativa em nossa vida. Confesse sua fé com a boca. Devemos confessar com os lábios que somos salvos. Romanos 10, 9, 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso significa que a atitude de crer com o coração é suficiente para alcançar a salvação. Deve-se confessar: recebo Jesus Cristo como meu Salvador, para receber a salvação, porque é a palavra que produz o milagre criativo. Mateus 10, 32, 33 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Enfim, confessar e negar, a vida e a morte estão em poder da língua. Leia atentamente o testemunho de um dos meus membros de minha igreja. Há alguns anos, a irmã Jung desmaiou repentinamente. A princípio, pensou-se que se tratava apenas de um sintoma de gripe, mas ela acabou entrando em estado de coma. Consegui recuperar-se cerca de 9 dias depois. Conseguiu recuperar-se cerca de 9 dias depois, mas os médicos detectaram um câncer linfático terminal. Jung começou a arrepender-se de seus erros e do pecado e pediu a Deus que lhe desse uma nova oportunidade de servir-lhe. Os tratamentos químicos não deram resultado positivo, o que obrigou o médico a comunicar a situação à família, para que preparassem o funeral. Mas a irmã Jung não se deu por vencida. Escutava as mensagens em áudio e orava em atitude de arrependimento. Foi em uma dessas pregações que ela ouviu o pastor dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55. Essa passagem impactou o seu coração e ela começou a entrar em coma espiritual, confessando pela fé. Isso mesmo, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Fui curada em nome de Jesus Cristo. Venci a morte pelo sangue de Jesus. Ó morte, fora. Ó morte, fora, em nome de Jesus. Meu Deus, muito forte isso, né? Cada vez que a enfermeira ia aplicar-lhe uma injeção, Jung clamava: fui curada pela chaga de Jesus. Dias depois, ela recebeu minha oração em um evento evangelístico. Sentiu o calor do Espírito Santo que a curava e voltou ao hospital com grande alegria. Quando voltaram a fazer exames, os médicos não conseguiram detectar nenhum câncer e concordaram que se tratava de um milagre. Não só isso, seu esposo incrédulo e toda a sua família receberam Jesus como Salvador. A confissão da palavra é poderosa. O cristão se distingue do incrédulo porque pode fazer guerra contra a morte. O incrédulo, ao contrário, não conta com uma arma para contrapor-se à morte, como o cristão. Essa arma é nada menos que a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito Santo. É por meio da palavra que conseguimos vencer a batalha. Ordene pela fé. Uma vez que tenha um pedido específico a fazer,
é tempo de começar a orar. Ordene por fé, sempre quando Deus lhe der convicção da resposta à sua oração. Deus Pai, obrigado por me haveres curado. Completa a sua obra. Obrigado por tua cura. Minha família foi salva. Agora é o momento de confessar o que não é como se fosse e ordenar ao monte: monte, saia do lugar e atire-se ao mar. Enfermidade, fora. Incredulidade, saia. Maldição, vá embora. Pobreza, nunca mais. Deus começa a trabalhar quando nós ordenamos pela fé. Deus disse: haja luz, e houve luz. Haja o firmamento, e assim foi. Ajunte-se num lugar, ajunte-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Aqui está no plural, eu vou voltar aqui, tá, pessoal? Vou voltar lá do início da frase. Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. O Senhor Jesus Cristo também cumpriu sua obra dando ordens com sua palavra. Seus pecados são perdoados. Tome o seu leito e vá para casa. Espírito imundo, saia. Lázaro, vem para fora. Foi por meio da voz de comunhão, foi por meio da voz de comando que ocorreu o milagre criativo. O pedido não produz o milagre criativo. Portanto, uma vez que tenha concedido convicção de que sua oração foi respondida, você deve confessar o que não é como se fosse e ordenar: enfermidade, fora. Minha família começará a congregar na igreja já. Haverá trabalho, a bênção vem, a glória chega. Lembre-se de que pode haver uma diferença de tempo entre a fé e a manifestação do milagre. Se simplesmente conseguirmos crer, confessar e ordenar, superando a lacuna de tempo e espaço, o que confessarmos será feito. Não se percebe à primeira vista, todavia, vivemos lutando diariamente contra as forças demoníacas. Em 1 Pedro 5, 8, 9, lemos: estejam alertas e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firme na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tal como a Bíblia afirma, o diabo se encontra permanentemente buscando alguém a quem devorar. De nenhuma maneira devemos nos deixar devorar pelo diabo, porque Cristo, que pagou o preço de nossos pecados com seu sangue, está conosco. Não devemos retroceder, mas sim avançar profundamente com a palavra de Deus em nossos lábios. Subponto 3. Confesse palavras criativas de êxito. A palavra pode vivificar ou destruir a vida do homem. Portanto, confesse palavras que comovam o coração de quem as ouve e que produzam grandes alegrias e êxito. Devemos procurar confessar palavras criativas que provocam o coração de quem os ouve e que produzam grande alegria e êxito, porque segundo o que temos dito será feito. Dr. Ziglar, famoso pela disciplina do pensamento positivo, cruzava o passeio subterrâneo em uma das avenidas da cidade de Nova York, quando viu um mendigo que, sentado em um degrau, vendia lápis. Como a maioria das pessoas, Dr. Ziglar lançou uma nota de $1 e seguiu indiferentemente. No mesmo instante, porém, voltou onde estava o mendigo e lhe disse: quero que me dê o lápis em troca do $. O mendigo não teve outra opção, a não ser dar-lhe o lápis. Dr. Ziglar recebeu o lápis e lhe disse: você também é um empresário como eu, não é um mendigo. Tais palavras
transformaram a vida desse homem. Dr. Ziglar lhe havia dito que ele não era um mendigo, mas um empresário. Que vendia lápis. As palavras dele ficaram marcadas no coração do mendigo e este se convenceu em um grande empresário. Vou voltar aqui. E este se converteu em um grande empresário. Não sou um mendigo, mas um empresário que vende lápis. A mudança do sonho, da autoimagem e da fé fez o homem se converter em um grande empresário. Após um tempo, ele foi ver o Dr. Ziglar e lhe disse: sua palavra mudou minha vida. A maioria das pessoas se restringia a me dar uma nota de $1 e não lhe importava se eu lhe desse o lápis ou não. Cheguei a pensar que essa era a minha vida e que eu era um mendigo, mas você me disse que eu era um empresário. Essa palavra impactou meu coração e transformou minha vida. A confissão da palavra é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. A confissão da palavra também influencia os átomos da água. Emoto Masaru é uma especialista em ondas e seu livro The Hidden Messages, As Mensagens Secretas da Água, esclarece que a língua responde ao amor. Vou voltar aqui porque eu li errado. É o nome do livro dele, a tradução em português é As Mensagens Secretas da Água. Esclarece que a água responde ao amor. Por exemplo, se dizemos insultos, o cristal da água se deforma. A palavra diabo, quando é escrita, influencia o cristal da água. Forma-se um buraco opaco, escuro, no núcleo. Em troca, palavras positivas como obrigado influenciam o cristal da água, e formam um hexágono perfeito. Enquanto a expressão te amo faz os átomos da água formarem o mais formoso cristal. Em poucas palavras, as ondas afetam os átomos da água de forma positiva ou negativa. Dessa forma, a água revitaliza e se embeleza ao receber amor. Quer dizer, então, do homem cuja composição é 60% água? Se guardamos rancor, ódio e ira contra outras pessoas, os átomos da água do corpo formam um cristal disforme, o que causará diversas enfermidades. Se, pelo contrário, nos motivamos e amamos uns aos outros, os 60% de água do corpo formam um hexágono formoso, o que dará saúde e vitalidade. Isso explica a inter-relação que existe entre o amor e a saúde física. Comece a falar palavras que vivifiquem os outros. É porque eu tô com o ventilador ligado. Aí agora tá me dando um acesso de tosse seca. Mas já vou terminar aqui para eu beber água. Creio em nome de Jesus. 4. Fale. Vou voltar aqui em cima, que eu já ia pulando um pedacinho, né? O justo deve ser precavido ao falar. Deve usar palavras aproximadas, sábias. Ou melhor, o justo deve ser precavido ao falar. Deve usar palavras apropriadas, sábias e proveitosas, que vivifiquem os outros. A língua do justo é preciosa, como a prata pura que não contém impurezas e, por aquilo que diz, guia os que ouvem seus conselhos pela verdade da vida. A palavra produz resultados. 4. Fale
interpretando a linguagem do reino dos céus. As palavras de amor e bênção transformam o homem e as circunstâncias. O amor e a bênção é a linguagem do reino dos céus, e o Espírito Santo usa a língua que a proclama ao produzir um milagre. A linguagem que os jovens usam hoje é extravagante, a tal ponto que soa como um idioma estrangeiro. A linguagem que se fala nos bate-papos por computador ou nas mensagens de texto por telefone, celulares, é quase ininteligível, porque esse idioma é um conjunto de sinais que de palavras. Ou seja, ele está falando aqui que esse idioma é mais um conjunto de sinais do que de palavras. E é isso mesmo que acontece, né? No caso, hoje a gente tem aí os aplicativos de mensagem, de conversa, né? Que é o WhatsApp, que é mais rápido, os Telegram, que as pessoas já abreviam tudo, né? Então, na hora de expressar uma palavra, né, gente? As pessoas colocam um emoji, uma figurinha, uma palavra resumida, né? Todo mundo entende, né? Então é isso que o autor está querendo dizer aqui. Isso aí são palavras comentadas por mim, não são palavras que estão no livro. Vou continuar a leitura. Mas os jovens não têm problema para entender-se com seus pares, porque essa é a linguagem própria deles. Palavras de amor e bênçãos, mais um subtítulo. Existe uma linguagem que os cidadãos do reino dos céus falam. É necessário que expressemos nossa identidade por meio da linguagem do reino dos céus. O mundo não entende a linguagem do reino, mas os cristãos a entendem. Todos nós devemos aprender a falar a linguagem do reino, porque falar a linguagem do reino significa viver sobre a cultura do reino. A língua domina todo o corpo, portanto, de nossa linguagem dependem nosso corpo e as circunstâncias. As palavras de amor e bênção transformam e afetam positivamente tanto o homem como as circunstâncias. Não devemos pronunciar palavras de murmuração e maldição sob nenhuma circunstância adversa. Ao contrário, quanto mais adversas sejam as circunstâncias, mais devemos confessar palavras de amor e bênção. E o Espírito Santo usará nossa língua para produzir o milagre. As palavras que saem de nossa boca dão forma à nossa vida. A confissão da boca dá forma às circunstâncias. É fundamental que sejamos cautelosos ao falar. O Espírito Santo desce sobre nós e nos faz falar em línguas. E isso produz um grande milagre, porque é o Espírito Santo mesmo que fala por meio de nossos lábios. Devemos ser esse tipo de cristão que fala a linguagem do reino dos céus, que fala segundo o Espírito orienta. Mais um subtítulo: Palavras de fé e gratidão. Uma vida de murmuração, queixas e lamentos é uma vida que se dirige à destruição. A Bíblia afirma: a quem tem dado, a quem tem será dado. E este será em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus 13:12. Isso significa, se dizemos que não temos, até mesmo o que temos nos será dado. Mas se pensamos que não temos e enaltecemos a Deus, Deus nos dará mais e em abundância. Salmo 22:3 diz: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores, e onde ele habita, toda turbulência será retirada e toda turbulência será tirada e nossa será a vitória. É por essa razão que a Bíblia ensina: dei graças em todas as circunstâncias. 1 Tessalonicenses 5:18. A confissão da palavra é sumamente importante, porque ela tem o poder de manifestar o que foi dito na realidade física. Portanto, devemos confessar nossos sonhos com grande intrepidez, aceitar o sonho do Evangelho e o sonho de uma vida próspera, mediante a visualização da cruz, e confessar nossa fé com alto grau de convicção. Pela fé em Cristo, fui perdoado e justificado. Pela fé em Cristo, o diabo se afastou de minha vida. O reino dos céus
ficou mais próximo e o Espírito Santo habita em mim. Pelo amor de Deus, fui curado da enfermidade, tanto emocionais como físicas. A vida abundante junto a águas de repouso que se conquista mediante o evangelho da salvação e da prosperidade é possível quando conseguimos transformar nossa fé em realidade. A fé é uma substância existencial que se manifesta quando entra em ação e é confessada. É aí que, apesar das adversidades, confessamos que Jesus Cristo levou todas as nossas aflições e por ele prosperaremos em todas as coisas, assim como prospera nossa alma, crendo na promessa do sangue da cruz. A prova, a aflição, a turbulência acontece porque é por meio dessas adversidades que Deus modela nosso vaso, a fim de que conhecemos tudo o que Ele preparou para nós. A aflição presente também é uma antecipação do galardão que havemos de receber. A palavra é o elemento da quarta dimensão que mais de perto está ligada à nossa vida cotidiana, já que a palavra é o que melhor reflete o sentido da realidade. É por meio da palavra que conhecemos a mentalidade, a fé e o sonho de uma pessoa. É por essa mesma razão que a palavra ocupa o quarto lugar dos 4 elementos da quarta dimensão. A Bíblia ensina: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Provérbios 6:2. A palavra está à frente do juízo de Deus. Uma simples palavra é muito importante. O Senhor Jesus disse: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiveram falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos ou por suas palavras serão condenados. Mateus 12, 36 e 37. Deus julga o homem segundo o que seus lábios dizem. Ou seja, a palavra é a chave que distingue o justo do ímpio. Deus escuta todas as nossas falas, conhece nossos monólogos e discerne nossos pensamentos mais íntimos. Nossos lábios devem ser lábios de bênção e para isso devem ter como fundamento a autoridade da palavra de Deus. Sua vida será transformada à medida que você confessa uma linguagem criativa baseada na fé. Glória a Deus. Então nós vamos ter aqui novamente o nosso questionário e nós vamos declarar, porque como está no livro e a gente está aqui narrando o livro totalmente, então não seria justo a gente pular essa parte aqui do... É o questionário, mas na verdade é uma avaliação, porque não tem interrogação, entendeu? Então cada um desses pontos aqui, parte 1, 2, 3, cada número tem uma frase, né? Na verdade são frases de efeito que vocês podem usar aí para várias coisas, né? Elaborar estudo bíblico, para vocês elaborar aí uma pregação, elaborar uma aula de escola dominical que for esse tema, a palavra. Então aqui tem propriedades de suma relevância para o seu crescimento intelectual e conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, então vocês anotem aí, se for possível, né? Ou em outro momento. Então vamos lá. Número 1, proclame palavra de esperança. Libere o pensamento positivo do sim, eu posso, por meio da confissão da palavra. Faça do ato de memorizar e confessar a palavra uma prática diária. Número 2, libere sua fé por meio da confissão da palavra. A palavra é um elemento-chave na guerra espiritual. Libere sua fé por meio da confissão da palavra. Nunca deixe de confessar, as circunstâncias serão transformadas. Número 3, confesse palavras criativas de êxito. A palavra pode vivificar ou destruir a vida do homem. Portanto, confesse palavras que comovam o coração de quem as ouve e que produzam grande alegria e êxito. Número 4, fale interpretando a linguagem do reino dos céus. As palavras de amor e bênção transformam o homem e as circunstâncias. O amor e a bênção é a linguagem do reino dos céus, e o Espírito Santo usa a linguagem que o anuncia para produzir um milagre. Agora vem aqui outras considerações também. Aí terminou os números, tá? Antes de usar esta autoavaliação, é uma fonte
Vamos voltar. Esta autoavaliação é um forte elemento que o ajudará a aplicar os 4 elementos da 4ª dimensão: mentalidade, fé, sonhos, palavra. Utilize-a uma vez que tenham completado toda a leitura do livro. Pratique um elemento por semana, não mais de um. Verifique suas ações todos os dias e marque com um X de acordo com a avaliação. Você experimentará uma transformação maravilhosa em sua vida dentro do período de 1 a 4 meses. Apliquei o elemento ao menos uma vez. Tentei aplicá-lo, mas os resultados não foram satisfatórios. Não consegui aplicá-lo. Mude sua palavra. Confessei, eu posso fazer, olhando-me no espelho. Isso aqui é a mesma coisa já do outro livro, tá? Mas só que a gente, como terminou aqui o tema palavra, então é a mesma avaliação, sendo que usando a palavra. Confesse com a boca a seguinte frase. Aí você vai falar o seu nome, né? Vamos supor, Maricélia. Você pode fazer. Confessei que Deus responderá às minhas orações. Enquanto lê a lista de seus pedidos, confesse um grande amém em cada pedido e aceite pela fé a resposta de Deus. 3. Mudei meu modo de falar. Determine não falar nunca mais palavras negativas como. Aí você vai fazer as suas anotações. 4. Estimulei e abençoei mais do que 2 pessoas por meio da confissão da palavra. Estimule e abençoe com suas próprias palavras. Se você transformar a palavra da 4ª dimensão, sua vida da 3ª dimensão será transformada. Palavra. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbio 18, 21. Semana, conteúdo, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Confessei, número 1, confessei, eu posso fazer, olhando-me ao espelho. 2, confessei-me que Deus responderá às minhas orações. 3, mudei meu modo de falar. 4, estimulei e abençoei mais de 2 pessoas por meio da confissão da palavra. Chegamos aqui ao final, né, de mais um capítulo. Na verdade, aqui a gente termina os capítulos, né? Nós vamos ter no próximo capítulo, que não está aqui como capítulo, mas está como epílogo, tenha um encontro com Deus por meio da disciplina. Isso vai ser o tema do próximo, da continuação desse audiobook, e aqui parece que a gente já vai terminar, porque são poucas páginas que restam aqui. A gente vai deixar o próximo audiobook, porque a gente já está quase 50 minutos de leitura, então até mesmo porque eu preciso beber uma água, dar uma respirada, né? Para a gente se refazer para a continuação em nome de Jesus. Quero agradecer a você pela sua companhia até agora, comigo. Não se esqueça de, antes de sair do vídeo, coloque um comentário, compartilha, curta, se inscreva. Se você já fez isso no início, você não vai precisar mais fazer, né? Mas se você não fez, você já vai fazer agora. De repente, você colocou um comentário lá no início e ao terminar de ouvir o nosso audiobook, você pode ter mais alguma coisa para colocar aí, né? Até mesmo um feedback para mim, ou alguma coisa para sinalizar para outras pessoas que forem acessar o histórico de comentário para edificar a vida de outras pessoas, viu? Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até a continuação do nosso audiobook Viva na 4ª Dimensão. Amém.